Em apenas 2 anos e 4 meses de governo, já geramos 3.800.000 postos de trabalho com carteira assinada. Saímos do maior para o menor desemprego da história e atingimos o recorde histórico de pessoas empregadas. O salário mínimo voltou a subir acima da inflação e 90% das categorias profissionais tiveram ganho real de salário. Tudo isso só foi possível porque depois de uma década, a economia do Brasil voltou a crescer acima de 3% por 2 anos consecutivos, superando todas as expectativas. Com o Desenrola Brasil, criamos condições favoráveis para a renegociação das dívidas das famílias brasileiras. E com o crédito ao trabalhador, estamos facilitando o acesso ao crédito consignado para quem tem carteira assinada e os trabalhadores rurais e as trabalhadoras domésticas. Nos meus governos anteriores, construímos a legislação que garante proteção aos microempreendedores e às micro e pequenas empresas. Foi aí que nasceram o Simples Nacional e o MEI. Para os microempreendedores individuais, asseguramos a proteção de renda em caso de doença ou acidente, direito à aposentadoria e emissão de nota fiscal. Para as micro e pequenas empresas, garantimos redução de impostos e prioridade nas licitações públicas. Agora, com o Contrata Mais Brasil, estamos facilitando o acesso destas pequenas empresas às compras públicas, um mercado imenso e promissor. Com o programa Acredita, aprimoramos a linha de crédito para MEIs e as microempresas. Olha, gente, eu sou oriundo do movimento sindical. E há pelo menos 10 anos que eu não vejo um 1º de maio tão representativo, tão importante, tanta gente, tantos trabalhadores genuinamente vindo aqui para a Cinelândia lutar por uma pauta urgente e necessária. Hoje o presidente Lula abraçou de vez a nossa causa, nos encheu de esperança para de uma vez por todas a gente avançar no desenvolvimento do nosso país e na dignidade da classe trabalhadora. A direita tá pirando com a nossa pauta, porque eles sabem que a nossa pauta toca fundo no coração do trabalhador. Gripe Azevedo, meu irmão, parabéns pela luta, segue firme que eu já te falei isso. Sou soldado teu nessa luta, porque a luta não é de um nem de dois, a luta é de todos nós. Pra finalizar, gente, vamos pra cima deles, até que o último trabalhador tenha dignidade no nosso país. Valeu! 112 moradias chegando em Venâncio. Que coisa boa. Visitando aqui em Venâncio Aires, só aqui nesse empreendimento, são 112 apartamentos. Nós já estamos com mais de 50% da obra realizada e, se Deus quiser, vai ser o primeiro condomínio que nós vamos entregar, né? Podemos em dezembro, ainda este ano, fazer entrega. E essa é uma demonstração de que as coisas estão acontecendo. Uma obra maravilhosa, empresa local, gerando emprego, movimentando a economia, principalmente dando segurança e esperança para o nosso povo que vai ter a oportunidade de ter uma casa melhor e viver com dignidade. Esse é o compromisso do presidente Lula, que nós estamos honrando e cumprindo todos os dias. Forja, escória, patética, criminosa, envergonha esta casa. O parlamentar, de forma covarde, cometeu reiteradas vezes um crime, senhor presidente. Um parlamentar com uma postura patética, enrolada numa bandeira do Brasil, esbravejando que torcia pela morte do presidente da República. Isso é uma atitude criminosa, senhor presidente. Isso é uma atitude vergonhosa. Esta conduta é uma conduta inadmissível dentro deste espaço, que é um espaço de representação das ideias do povo brasileiro. É preciso que este covarde responda criminalmente pela sua atitude. É aquilo que a gente chama do apito de cachorro. Na realidade, o que ele fez foi um chamamento para que mais violência, para que mais intolerância, para que mais discurso de ódio a gente enxergue na sociedade brasileira. Já não basta o 8 de janeiro. Já não basta todos os crimes que cometeram. Todos os dias, de forma covarde, voltam a cometer
esse tipo de crime dentro dessa casa. Essa corja, essa escória que hoje a gente enxerga dentro desse parlamento, envergonha a democracia, envergonha esta casa. Em vários anos nesse parlamento, debatendo com parlamentares da direita, do centro, nunca me deparei com um grupo tão desqualificado, com um grupo que representa aquilo que de pior a política brasileira produziu e que, entre outras características, tem na covardia uma conduta que diariamente a gente assiste na tribuna desta casa, tanto aqui no plenário como também nas comissões. Gente, eu quero falar com você. Você sabe que essa turma bolsonarista aqui, eles só pensam numa coisa: como passar pano pro Bolsonaro, como livrar Bolsonaro da cadeia. Deviam se preocupar em projetos que melhorassem a vida do povo. A gente tá conseguindo barrar o projeto da anistia. Eles estão arrumando um outro caminho para tentar livrar a cara do Bolsonaro. Você sabe que a Câmara tem que autorizar toda vez que o deputado é denunciado e vai começar um julgamento, a Câmara tem que dizer o seguinte: olha, eu autorizo, mas está escrito na Constituição que são crimes depois da diplomação. No caso do Ramagem, pessoal, a maior parte dos crimes dele foi de quando ele era chefe da ABIN. Aquela arapongagem que tentou desacreditar as urnas eletrônicas, que participou de toda a trama golpista. Então era isso que a Câmara tinha que analisar. Hoje, na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o relator Alfredo Gaspar, que é um bolsonarista de Alagoas, ele botou aqui no relatório dele, trancando toda a ação penal, inclusive a do Bolsonaro. É completamente inconstitucional. Isso aqui é a nova tentativa de anular um julgamento que nem começou. Então eu queria que você compartilhasse esse vídeo. A gente tem que fazer denúncia, esse assunto tem que crescer, que a gente tem que cobrar dos deputados. Ele apresentou o relatório na CCJ, a gente pediu vistas. Vai ser votado na próxima quarta-feira. Então eu quero a sua ajuda para fazer essa informação ser divulgada. É como se fosse a continuidade da luta contra a anistia, é a mesma coisa. Porque o que eles querem com a anistia e o que eles querem com esse trancamento da ação penal é impedir um julgamento. É impedir que Bolsonaro pague pelos seus crimes. Eu lembro a você da Operação Punhal Verde e Amarelo, aquele plano para assassinar Lula, Alckmin. Então vamos lá, pessoal. É sem anistia. A luta continua. Eu fui criado num outro momento. Eu fui deputado muito jovem. Eu fui deputado aqui em 95, tinha 24 anos de idade. Fui senador e eu gostava de quando tinha os debates com o senador Serra, com o senador Aécio. E quando acabava, a gente sentava para conversar, cada um com os seus números. Eu confesso que a gente tem vivido tempos difíceis aqui. Eu não agrido. Eu não vou no pessoal xingando. Eu não faço isso. Eu tenho minhas posições. E às vezes nós discordamos duramente sobre as posições. Agora, hoje eu fui submetido a uma situação aqui por um deputado que recorre. O sujeito me chamou, presidente, de tudo que o senhor possa imaginar, aqui na minha frente. Aí na hora me veio uma luz, que com certeza foi de Deus. Ele quer que você bata. E eu quero contar aqui, quero falar para cada um do PL. E saibam os senhores que eu não vou fazer isso nunca. De fazer agressões pessoais dessa forma. E eu fiquei por um triz, Glauber. Ia ser um caso que vinha parar aqui. Mas é a segunda vez. Porque há um mês atrás, um deputado, todo mundo sabe, Gustavo Gaia, falou para minha companheira de plenário, a ministra Gleisi, os termos são esses: garota de programa, me tratou de cafetão, falou de um trisal com alcolumbre e o presidente dessa casa. Novamente, Glauber, a minha situação era uma situação parecida. Se eu tivesse no plenário, eu estou saindo daqui para conversar com o presidente Hugo Mota, porque eu acho que a gente tem que endurecer as regras de convivência, não dá. Está insalubre. Eu me emociono muito com o caso do Glauber, porque eu conheci muito a mãe dele. Foi prefeita de Nova Friburgo. Uma figura incrível. Aquele sujeito que veio aqui provocar, aquele Gabriel do MBL, ele quer construir a carreira política dele com provocações como essa. O objetivo dele é justamente aquilo. Tem um caso, o deputado Rogério, que disse que foi agredido. A Carla Zambelli, aquele episódio. Ninguém foi caçado, o próprio Chiquinho Brazão foi por faltas. Podem discordar de tudo do Glauber, mas sabem que essa pena é exagerada. Até o pastor Silas Malafaia fez um Twitter, Glauber, te atacando, mas dizendo que caçar o mandato é algo exagerado. O deputado da Gilvan Federal, que falou comigo, hoje que me agrediu, sabe o que eles fizeram há 15 dias atrás? Ele foi relator de um projeto para tirar a segurança do presidente Lula. Mais grave, aprovar o projeto. E quando aprovou o projeto, ele diz assim: eu quero mais, isso aqui é literal,
Eu quero mais é que ele morra mesmo. E que andem desarmados, falando segurança. Não quer desarmar o cidadão? Ele que ande com seu segurança desarmado e voltou a falar na morte do presidente. Nós dizemos do alto do nosso coração, presidente, Glauber fica. O que a gente está tendo nesse exato momento, né, é uma proposta da Câmara em consonância com o STF que faz com que Bolsonaro procure sua rota de fuga do país. Por quê? Porque se for aprovado isso, você desmantela toda a discussão de anistia, enfraquece a discussão de anistia, entregando inclusive redução de pena para quem cometesse delitos sem perdoá-los, o que é importante para a democracia brasileira, né? Mas você faz com que? Fala, pô, o Bolsonaro faz então tá, então se isso for aprovado dessa forma, a minha prisão é questão de tempo. Então, ou ele procura uma prisão domiciliar, uma prisão hospitalar, alegando o motivo que for, ou ele vai ter que cumprir o chilindró em algum local, ou ele vai ter que procurar uma embaixada ou uma rota de fuga. Mesmo com passaporte apreendido, fugir não seria problema. E o melhor vídeo da semana não teve nenhum destaque na imprensa, que foi a surra que o Alexandre de Moraes deu no Luiz Fux, no STF, no caso da Débora do Batom. Olha só. Ministro Fux, em relação ao Batom, obviamente Vossa Excelência me conhece e eu defendo a total independência de cada um dos magistrados e acho que Vossa Excelência vai poder trazer uma discussão importantíssima para a turma. O que fiz questão de salientar, e agora explicito mais, é que é um absurdo as pessoas quererem comparar aquela conduta de uma ré que estava há muito tempo dentro dos quartéis, pedindo intervenção militar, invadiu junto com toda a turba e, além disso, praticou esse dano qualificado com uma pichação de um muro. E Vossa Excelência bem disse que as pessoas não podem esquecer, relativizar. Então, a questão da dosimetria, a questão da discussão, eu e o ministro Zanin, nós mesmos, divergimos, em muitos casos, na questão da dosimetria. Mas a questão dos fatos, nós temos que admitir os fatos. Lá não foi uma simples pichação. Lá houve toda uma manifestação já anterior de aderir à tentativa de golpe de Estado, de ficar nos acampamentos, de invadir com violência junto com os demais. Toma-lhe essa! Lembrando que o Luiz Fux, na Lava Jato, defendia apenas de décadas de prisão para gente que era delatado sem provas. Aí agora ele quer menos de 2 anos de prisão, aí que nem dá prisão, nesse caso, para a mulher que deixou as 2 filhas em casa, crianças, e foi lá pedir golpe de Estado. Para você ver a diferença aí, né? Vamos pegar a estrada, governador? De ônibus. O nosso governador, ele disse, no Rio Grande do Sul, nenhuma família o governo federal conseguiu atender. Eu tô a fim de pegar um ônibus, uma van, convidar o governador Eduardo Leite, convidar o vice-governador Gabriel Souza, os deputados, senador, quem quiser, OAB, Grupo Nacional de Conceição, e eu vou organizar um roteiro de visitas para vocês conhecerem as famílias e aonde que elas estão morando. Porque acaba essa história, tu entende? Nós temos um cadastro 1609, que já tem a chave, que estão morando. A gente sai daqui, vamos lá no primeiro condomínio, visitamos as famílias, conhece as pessoas, vamos a Porto Alegre, vamos a Canoas, vamos aí no bairro Taquari, viu, Maneco? Então vamos ver uma data, vamos convidar o governador Eduardo Leite, vamos convidar o Gabriel, vamos convidar a imprensa, Assembleia Legislativa. Podemos fazer outro só para visitar pontes, só para ter uma ideia, pontes são 330 com recursos federais para serem feitos no Estado. Empresas que eu recebi. Né? Podemos visitar empresas, são 66 mil empresas. Né? Auxílio reconstrução, 429 mil. Agricultores e agricultoras que tiveram suas dívidas refinanciadas ou perdoadas, 171 mil contratos. Podemos visitar também. Atenção, patriotas! Agora até a CBF é comunista! Olha essa camiseta vermelha que eles querem colocar na nossa seleção e tirar a nossa identidade da extrema-direita nacional! Não caia em fake news.
A CBF não é comunista, aliás, está muito longe disso, está muito mais perto da extrema-direita, porque, inclusive, nesse final de semana, mandou retirar uma faixa da torcida do Esporte Clube Internacional, que pedia fogo nos racistas, ou seja, apoiando o racismo, né, dona CBF? Mas vamos lá, por que a camiseta vermelha? Porque essa é uma campanha de marketing da Nike, a empresa que realiza a confecção dos uniformes da seleção brasileira. E a Nike, em nível internacional, está fazendo uma campanha para vender os produtos da linha Michael Jordan, jogador de basquete dos Estados Unidos, muito famoso, jogador do Chicago Bulls, que tinha o uniforme vermelho. E é por isso que esse segundo uniforme da seleção brasileira agora é vermelho. Inclusive vai ser substituído o símbolo da Nike pelo símbolo do Michael Jordan. Grande campanha de marketing da Nike. Mas eu quero lembrar para ti que em 1917 e em 1936 a seleção brasileira já utilizou como segundo uniforme o uniforme vermelho. E nessa época o uniforme principal não era amarelo, era branco. Então, chega de falsas polêmicas. O gerente enlouqueceu. Ele sempre falou que Bolsa Esmola era pra otário, mas faltando 3 meses pra eleição, saiu distribuindo dinheiro. O voto do idiota é comprado com Bolsa Família. Nós somos defensores do Bolsa Família. Por outro lado, o gerente parou o programa de acesso à Agro Nordeste e tirou 45% do dinheiro do combate ao câncer. Tirou 60% da verba da farmácia popular e tudo isso pra dar pro Centrão, do qual ele disse que não fazia parte, depois falou que fazia parte. Por isso, nós não integramos o Centrão. Eu sou do Centrão. O gerente tá maluco. Quer 51 imóveis em dinheiro vivo? A gente tem. Quer rachadinha? Tem também. Quer cheque pra primeira dama que ninguém sabe explicar? É claro que tem. E de brinde você ainda leva sigilo de 100 anos, é pra ninguém investigar. E se você preferir comprar na concorrência porque a nossa empresa é um lixo, a gente fala que é fraude porque a gente não sabe perder. É pra acabar com o Brasil. O gerente enlouqueceu. Esse governo é contraindicado em qualquer caso. Tudo no Brasil piorou desde que ele entrou lá. Não caia nesse golpe. Ajude a tirá-los de lá no primeiro turno. A casa do Xandão caiu. Isso mesmo que eu tô dizendo pra vocês. A casa do Xandão caiu. Sabe por quê? Porque o coordenador para fins de sanções do Diabo Louro tá chegando no Brasil semana que vem. Eu acho que Xandão não tá nem dormindo, viu? E o Eduardo Bolsonaro veio para as redes sociais para anunciar isso, né? Como se fosse uma grande coisa. Até porque esse coordenador vem para conversar com quem? Com Flávio Bolsonaro. E com mais quem que ele vai conversar? Com o próprio Jair Bolsonaro. Aquele homem doente que até ontem estava no UTI, cheio de sonda e cheio de fio. Pois é, esse homem vem dos Estados Unidos para conversar com eles. Gente, eu acho que o Xandão não tá nem dormindo, né? E agora é só aguardar as 72 horas. Meus amigos, acabei de ter uma notícia aqui que vou passar para vocês em primeira mão, tá? Essa semana agora vai estar em Brasília o coordenador para fins de sanções do State Department, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac, não. E o melhor de tudo é a alegria da gadaiada, né? Já tá anunciando aí que Xandão vai pro Chilindró. Aí fica dizendo, Xandão não vai poder mais entrar nos Estados Unidos. Grande coisa. Quem precisa dos Estados Unidos quando se tem uma Europa, né, pra passear? Grande coisa. Vamos ver no que isso vai dar. Eu acho que não vai dar em nada. Como aquele outro que veio também, o outro não veio pra fazer estudos pra não sei o quê. Veio só passear, vai ser igual isso aí. Vocês vão ver, gadaiada. Beijinho no chifre e vamos aguardar as 72 horas.